Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Diego, pai de Benjamin, Aurora e esposo de Tatiane, que está com as crianças agora, para que eu possa produzir esse episódio. E esse é o Resenha. Falar do Resenha é muito fácil. Ele é um grupo de homens pretos, homens negros, que estão aqui juntos para falar sobre coisas que os afetam. A gente para conversar uma vez por mês e a gente grava as nossas conversas. É óbvio que tem coisas que sempre vão ficar offline e tem coisas que não vão aparecer aqui. Mas basicamente a gente vem aqui para falar das coisas que a gente está pensando e trocar ideia. Tanto que você vai ver que muitas das vezes a gente fala, se convence ou é desconvencido de algumas coisas. E esse aqui também não é um grupinho fechado. Existe um jeito para entrar no Resenha. E eu tô aqui principalmente para que você saiba que tem um lugar onde você pode falar, ser ouvido, ouvir e se afetar. Para participar do Resenha é muito simples. Basta você participar dos eventos do Parentalidade Preta, que são online e gratuitos, entrar pro grupo e dali ouvir o Resenha, é claro, por uma questão de alinhamento, e em seguida já pode participar aqui com a gente. Esse é um convite para você, que se quiser participar conosco, tá convidado. E a partir desse momento a gente fala, então, do que a gente se propôs de continuar falando do disco do Barco, né? Que a gente volta, depois do último programa, a partir do Mar de Guerra. E aí a gente começa a falar dele, vamos nos comprometer aqui a cumprir o que a gente conseguiu hoje. A gente tá na música 9, a gente não vai a 18 se a gente conseguir cumprir. Mais uma horinha de conversa aí, 3, 4, 5 músicas, a gente vê. Fechou. Sem preconceito. Quem sentir que quer sair, sai. E se sentir que se sair vai perder o ritmo, a gente para. Vamos falar um pouco sem amarra, beleza? Mar de Guerra. Beleza. A gente falou das outras, a gente tinha ficado de trazer alguma coisa das outras. Eu lembro, eu reassisti a gravação aqui, porque ainda não foi ao ar, o último episódio, a última troca, e aí a gente ia entrar nela, e eu falei, pô, a gente vai deixar ela pro próximo, porque tem uma profundidade maior e tal. Foi nesse ponto que a gente parou da conversa. Não vamos adentrar em Mar de Guerra, porque é uma música muito mais profunda, e aí a gente poderia perder a profundidade falando nela. Então, a gente volta nesse momento. Mar de Guerra, eu queria ouvir vocês aí, na ordem de quem quiser falar. Na verdade, Wesley que queria falar de Barco, então, Isso. por favor. Eu posso começar. Nem todo mar é calmo. Pra não me estender as outras músicas que vêm depois dessa, porque eu acho que eu tô mais ansioso pra falar de outras. Sim. Mas essa daqui, essa daqui, uma parada, e até pra pegar um gancho com que a gente já tinha falado das outras músicas, as duas anteriores a essa, eu achei interessante, cara, porque assim, ele termina. Antes dessa vem o interlúdio, né? Sim. Antes dessa vem o interlúdio. Na verdade, não. Antes dessa vem Deu Meia-Noite. Sim. E aí, isso que eu queria falar. É interessante que, assim, né? Ele termina lá no interlúdio, duas músicas antes dessa, falando que às vezes a gente precisa ser pior que o mal. O que daria, né, faria um link automático com a próxima música, né, que fala de ser pior que o mal, mas não. Estranhamente, né, a gente recebe depois desse áudio que o psicólogo volta lá, a fitinha, ouve mais uma vez e tal, vem Deu Meia-Noite. E eu achei interessante Deu Meia-Noite depois desse interlúdio, justamente por conta de não ser mais não vir só o rolo compressor, né, tipo, das emoções. Sim. Vem as emoções, mas meio que com um certo direcionamento, assim, né? E muito louco, porque ele abre essa nova fase de falar de sentimentos depois desse interlúdio, já trazendo um lance muito vivo, assim, da espiritualidade. E nessa daqui também, né? Então, ele também traz... Ele fala aqui de Oiá também, né? Fala de Euá.
Eu achei Sim. muito legal essa transição. Sim. Eu achei que voltar a falar de sentimentos, mas de uma forma orientada, uma forma mais menos física, vamos dizer assim, menos, sabe, menos abrupta. Ele vem uma tendência diferente. Então eu vou parar minha fala aqui para nem estender nas letras, para todo mundo falar, e qualquer coisa eu vou complementando. Não, suave. Se que tiver que voltar, volta. Eu acho que eu vou falar aqui, porque também eu tinha feito. Eu fiz as anotações na época, né? E hoje eu reli algumas coisas, mas eu acho que é muito isso. Eu lembro que eu bati um pouco nessa questão de que o disco em si, olhando como uma obra, ela vai te levando para um lugar. Então, você vai acompanhando o desenrolar do eu lírico. Então, o Deu Meia-Noite, ele joga para esse local de quebra, eu acho, né? Principalmente com o interlúdio anterior, Rasos, que ele vai falar assim, pra mim, nesse momento, ele chega ao fundo do poço. E aí eu lembro que eu tinha comentado que, a partir desse momento, eu considero que a ordem das músicas, ela fica um pouco equivocada, na minha observação. Que ele chega no fundo do poço. Então, o Depois Deu Meia-Noite, ele leva pra esse tipo, cara, deu ruim mesmo, deu meia-noite, tanto que ele remete a Akira lá, e tipo assim, como quem vai explodir tudo, diz que não é inofensivo e tal, essa alusão que eu vejo que ele faz. E aí ele entra no mar de guerra. Tipo, a imagem que eu consigo olhar, né, vendo a atmosfera que se forma pra essa faixa, tipo assim, é como se fosse num filme que tu vai tirando o zoom e o cara tá lá no fundo do mar, tipo, ele tá ali afogado, ele se afogou. É aquela parte do filme que tu assim, vai alguém resgatar esse cara ali, que ele se afogou. Tipo, alguém vai ali e vai resgatar, e tu fica nessa ânsia, tipo assim, cara, o que vai acontecer? O cara tá no fundo do poço, ele tá mergulhado no fundo do mar. E aí a grande revolução dessa música pra mim é tipo assim, a consciência de que ele se afogou, tá no fundo do mar, e eu falei assim, cara, eu tô aqui, então eu tenho que abraçar. É que nem eu geralmente falo assim, o bom do fundo do poço é que tu não tem como cavar mais pra baixo, é daí pra cima. Então, tipo assim, eu consigo ver o eu lírico num mar ali, afundando cada vez mais, e fazendo uma leitura de tudo que levou ele até aquela questão. Que ele vai falar, né? Tipo, que era galo de briga. Isso mesmo. E aí ele vai falando. Marcado pra morrer. Como se fosse uma autoanálise dele, já, tipo assim. Tô morrendo, tô me afogando, não sei se eu vou ser salvo, tô aqui abraçando essa morte. Eu tô abraçando essa morte que eu vou ter que eu vou passar. Poderia ser o final do disco pra gente esperar uma parte 2 tranquilamente, porque tipo assim, tu fosse, cara, o cara chegou no fundo do poço, morreu. E aí ele fala, tanto que ele fala, é doce morrer no mar. Tipo, eu tô ok se eu morrer aqui. A leitura que eu faço. Eu tô ok se... O eu lírico falando, né? Eu tô ok se eu morrer aqui. Entendi. Consegui fazer essa análise que me acompanhou do disco inteiro, tanto que jogamos isso tudo pra análise. Eu consegui fazer essa análise. E eu vou morrer aqui tranquilo. Eu tô de boa. E o que acontece daí em diante, que vai acontecer, que a gente vai fatidicamente passar, ele vai aprofundando nessa morte, ele vai analisando o que foi que aconteceu, olhando para como a música se desenvolve, e essa faixa se desenvolve, né? Então ele vai lá e ele vai entendendo que é o fim, e que ele chegou no final do poço, que dali para não tem mais, e tudo bem se ele morrer agora, e ele não sabe se ele vai ou não morrer naquela situação, mas tá tranquilo, porque é doce morrer no mar, tá ligado? E eu acho que é muito legal. Essa participação da Suede Nunes é muito maneira, já troquei mais ideia com ela no Instagram e tal, era extremamente elegível para trocar uma ideia no Parenta, eu queria ter essa possibilidade, só não rolou por conta de alinhamento mesmo, não fiz o convite também, enfim, mas eu acho que ela joga muito para esse local, fala
dessa morte fictícia, fala desse lado místico, de espiritualidade, fala de Euá, de Iemanjá e tal. Então, para mim, é uma faixa que transmite essa paz, porque talvez o eu lírico esteja morrendo em paz, depois de tudo que ele passou, depois que a gente viu que tudo aconteceu. E o disco acabaria bem para mim, principalmente se fosse um volume 1, parte 1, nessa faixa. Morreu, de boa. E aí, dali pra frente tipo, o cara fazendo... dali pra frente, pra mim, seria um Memórias Póstumas de Brás Cubas, tá ligado? Agora ele vai falar da vida pregressa dele dentro disso tudo, sem vaidade. Porra, já morri? Porque o Machado de Assis faz isso no Memórias Póstumas. Tipo assim, eu não tenho amarras sociais, eu tô morto, então eu posso falar. Então eu acho que essa faixa, ela cria esse ponto de ruptura na narrativa. Morreu, sabe? Morreria bem aqui, morre-se bem nessa faixa, é o que eu quero dizer. Vou deixar o Lucas falar, Wesley, depois você volta, pode ser? Boa, tranquilo. Massa. Lucas? Então, boa noite. Oi, gente. Tudo bem? Quem tá ouvindo a gente teve uma conversa anterior, mas para vocês... já começa daqui, né? Já começa daqui, então boa noite, estamos comentando aí do Rasos. Deixa aí o comentário se vocês estão gostando desse tipo de conteúdo também, se vocês querem que a gente traga mais discos e mais análises. E deixa indicações aqui abaixo também, né? Para que a gente possa ouvir e contemplar o que vocês gostam também, para fazer essa troca, porque a gente tá gravando aqui e tá vedado do ponto de vista da comunicação. A gente fala e vocês escutam, a gente não consegue ouvir nem ler vocês, então a gente tem essa questão, tá? Nosso rosto estourado. Nosso rosto estourado, hein? Bom, estamos falando aqui de Mar de Guerra e eu quero trazer alguns acúmulos aqui também do que eu venho estudando e tudo mais. Eu fiz uma trip psicodélica na segunda, os meninos vão escutar de novo, mas vocês pela primeira vez, que eu fui no Museu do Holocausto, né, numa segunda-feira, e vou de novo no dia 30/5, porque eu não consegui ver tudo, né? Então eu vou de novo e vou levar também as crianças lá, já tá tudo certo pra eles irem no mês 6, então vou levar uma galera pra debater também, porque é importante, né? Debater Segunda Guerra Mundial, Holocausto, sionismo, pra gente ter essa noção, né? Mas que eu tô falando isso porque Mar de Guerra, pra mim, aborda... eu estudo saúde e masculinidade negra, né? Então, ele aborda um dos últimos da nossa sociedade ocidental, um dos últimos suicídios cívicos permitidos pra gente, né? Pro Japão tem vários suicídios cívicos permitidos, mas pra mim aborda justamente o suicídio cívico quando você fala pra outra pessoa que eu tô morrendo de trabalhar, né? E a pessoa fala, eu também. Então é o último suicídio cívico permitido. E esse tem um artigo muito bom que artigo não, é um livro mesmo, né? Mas veio de um artigo que é Por que as zebras não têm úlcera? E elas não têm úlcera porque elas não têm o estresse crônico que os seres humanos têm, né? Porque elas fogem de um leão ali na savana, acabou aquele estresse. E o ser humano não, né? Esse mar que ele tá colocando ali doce morrer no mar, porque você tá vivendo a sua vida ali e você não vai perdendo, porque você tá sempre sendo forjado pelo sol, marcado para morrer, você já sabe, me encontre no colo de lá, então continue em frente, continue trabalhando, olha, isso é doce, isso você pode continuar lá. Então, esse estresse crônico, e o autor dá um nome para isso, que é carga alostática. Né? Carga alostática, que é o quê? Esse estresse crônico gerado gera úlcera e também problemas no coração. É por isso que homens negros morrem de úlcera, morrem do coração, porque tem tanto estresse envolvido na vida dessas pessoas que elas vivem. Então a biologia molecular conseguiu dar vazão e demonstrar os efeitos do racismo, os efeitos perversos da sociedade diretamente no corpo dessas pessoas. Então esse mar de guerra que vai lembrar seu nome, será que vai? Que tipo de luta que você tá lutando ali lá? Você tem certeza mesmo que você dando a sua vida ali, você se dedicando ao máximo às suas lutas, você vai ser lembrado e eternizado nisso, que é essa consciência coletiva, que é esse mar, né? Esse mar da gnosis, né? Dessa questão espiritual que eles estão colocando ali, né?
nós temos banquetes nessa encruzilhada, né? Você se delicia por estar na indecisão, né? Você se delicia por estar nesses caminhos que essa guerra te mantém, né? E diz o Clausewitz que a guerra é a continuação da política por outros meios. Então a gente está em guerra, né? Então eu fiz essa trip psicodélica ouvindo Baco, no Museu do Holocausto e ouvindo Ayrton Krenak, Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Então eu estava absolutamente em outro planeta. E queria trazer esse acúmulo. Então você tem um estresse crônico nesse personagem, nesse galo de briga, que é galo de briga, e ele muda, o Baco muda o registro da voz, que ele estava então num pitch mais alto, e ele muda o registro da voz para um timbre mais grave, né? Ele mudou para um tom ali, uma voz de peito, né? Ao mudar para uma voz de peito, ele vibra. Ao vibrar, ele se conecta conosco também. Então, quis trazer essa questão da carga alostática, da vibração, e como ele muda o timbre e deixa também ali a participante, a intérprete também se destacando ali, né? Então, eu percebi que a questão é essa, né? Quando é um feat e a pessoa vai ter mais letra, ele chama de feat. Quando é só uma participação e a pessoa só vai fazer a melodia, ele só coloca o nome da pessoa e faz uma vírgula ali também. Então, essas coisas que eu quis trazer aí. Valeu. Excelente. Bom, obrigado. Eu queria... Quando você falou, Diego, sobre o fundo do mar e tal, eu também, eu tinha passado pela minha cabeça, mas quando você falou, tipo, ilustrou muito, assim, né? Você falou de filmes e tal, só que na minha construção aqui, quando essa cena acontece de tipo, geralmente isso acontece quando o filme inicia numa parte da vida da pessoa em que, tipo assim, olha, aqui eu podia ter dado muito ruim. Sim. Tá ligado? E aí se a gente pega essa música e inicia ela lá, Nem Todo Mar é Calmo, repetindo, a gente, na minha visão, por mais que ele esteja descendo ali na profundeza, não é morte. E é por isso mesmo que, tipo, que ele diz outras coisas que mostram sobre isso. Então, pra mim, é como se ele, tipo assim, beleza, eu poderia morrer aqui. Uhum. Mas eu não vou. Sim. Então, tipo, ele fala de coisas que mostram uma necessidade de viver, né? Então, o Mar de Guerra vai lembrar meu nome. Beleza, se acabar ali, ok, eu quero ser lembrado, mas assim, quando ele diz que ele já foi marcado para morrer e ele buscou formas de continuar vivo, né? Se escondeu no colo de Oiá, de Euá, e abençoado por Oiá, eu confio em meu caminho, coragem, prometa nunca me largar. Cara, pra mim é tipo assim, por mais que eu pudesse morrer, estou submerso em tudo isso que eu já trouxe à tona aqui, que a minha vida, já passei por muita coisa nessa vida e poderia me dar por cansado aqui. Tipo, posso estar cansado, mas morto não. E aí quando sai disso, eu acho que aí pior que o Mal, né, que é a próxima música, eu acho que ela meio que é como se o interlúdio tivesse aqui, né, do interlúdio, né, e aí deu meia-noite, tá aqui, e o Mar de Guerra, tipo, tá lá embaixo, mas assim, faz um triângulo que volta, sabe? Meio que a jornada do herói, né, cara? É bem assim, tipo assim, todo mundo chega no fundo do poço e vai voltar. Eu concordo. E tu falou uma parada ali, e eu acho que, assim, primeiro eu preciso destacar que eu acho legal como o Lucas trouxe uma visão bem social da parada, eu achei foda. Sim. Pra dar essa outra camada, né? Tira do lírico e bota pro social, e tipo assim, o Mar de Guerra vai lembrar teu nome, você é só mais uma engrenagem, né, nessa máquina. Massa, eu acho que eu não quero nem desenvolver, porque eu acho que cabe a ele, e ficou muito legal isso que ele fez. Mas voltando pra essa parte poética, enfim, né? E eu acho que é muito foda, e te ouvindo falar aí, me vem muito na cabeça
que, tipo, tanto o disco poderia ter começado nessa faixa e ele ir construindo ao longo do disco, tipo assim, é meio que essa, que nem tem, conceito, né? Tipo, a busca do conceito. A busca do conceito. Entra aquela vinheta, né? Sou eu brisando. Eu entendi, mano. Entra aquela vinheta, né? Você quer entender como eu cheguei Como até que eu cheguei? Como que eu cheguei, sabe? A minha vida podia ter dado muito ruim, mas entenda como eu cheguei até aqui. Vamos aqui, volta. Aí volta o disco. Realmente é uma releitura do conceito que fica aí. De repente, eu vou montar uma playlist com essa no começo e quero ouvir, e sabe? Vou ver como é que fica. Vou montar essa playlist e quero ter essa visão. Porque esse é um ponto, é o que eu chamo, não sei se de maneira correta ou não, é um ponto de inflexão do disco. É tipo assim, daqui pra frente não dá pra ir mais pra baixo. Daqui pra frente é só pra cima. Tanto que quando a gente vai falar, né, da próxima música, ela já começa diferente. Ela poderia começar mais soturna. Ela já começa pra cima. Então, eu acho que tem muito disso, né? Mas enfim. Eu não vejo tão pra cima. Eu vejo subindo. Sim, Eu vejo subindo. Não, pra cima aí no final a ela, no final dessa, sim. Aqui no final dessa ele tá buscando, é como se tivesse chegando no fundo do poço, como você falou, mas tipo, se fosse um poço com água, vamos pensar assim, é como se estivesse chegando lá para pegar impulso para subir. Sim. Porque ele é como se ele estivesse pedindo ali, né, para a espiritualidade, para guiar ele ali, né? Nos próximos passos do que vai acontecer e tal. Enfim, eu achei muito legal. Achei ele traz tem algumas referências, eu sei que deve ter, né? Não cheguei a pesquisar para me aprofundar, mas ele traz algumas coisas assim, por exemplo, essa tenda dos milagres que ele fala aqui, né? Que a tenda do milagre não caia. Meu passado cristão me remete a uma coisa, mas eu entendo que tem outras coisas por trás disso aqui também, sabe? Eu achei muito legal. E aí ele fala que a Bahia continua em meu lar, né? Pô, isso é uma parada que tem um peso. Acredito que tipo, para uma pessoa preta que vive na Bahia, é diferente de uma pessoa preta que vive em São Paulo, mano. Sim. Tá ligado? Eu tava ouvindo na academia ontem, e aí quando bateu essa parte, eu fiquei pensando, falei assim, porra, mano, porque outro dia eu vi um corte, né? Acho que deve ter passado por muita gente esse corte, que era um corte de uma entrevista de onde eles estavam entrevistando uma mina que ela é influencer também, né? E ela é de algum país do continente africano, não vou me lembrar qual é, e eles perguntam qual que é a maior diferença entre o negro brasileiro e o negro de lá. E ela fala que... E ela pega um viés de uma narrativa que os caras gostaram, né? Que parece que ela tá criticando o fato da gente se perceber negro e falar sobre os efeitos do racismo como se fosse algo mimizento. Mas eu não vi dessa forma. O que ela traz é que, assim... Lá não tem essa questão porque você olha para os lados e todo mundo é negro. Sim. A maioria é negro. Então a sensação é igual o Baco comenta aqui, de lar, tá ligado? De lar. Assim, tipo, mano, aqui é lar, eu tô com os meus, né? E quando eu ouvi isso, me remeteu a esse corte dessa entrevista, e eu falei, cara, deve ser muito louco isso, porque essa sensação de deslocamento constante e evidência, né, de sermos negros numa situação como numa sociedade como a daqui de São Paulo, isso a pessoa não deve ter, assim, na Bahia. Não tem. Você pode, talvez, olhar... Não tô falando da Bahia assim, né? Lógico que não tô falando da Bahia por inteiro, que eu também nem conheço. Mas vamos resumir assim, genérica. As lugares que tem a maior população preta de lá. Salvador e por aí vai.
essa sensação deve ser. Você deve perceber alguma coisa de classe, mas de raça eu acho que deve ser muito menos. Não, cara, eu posso dizer por experiência própria. Eu morei 10 anos em Salvador. Então, tipo, não é assim, não. Salvador é muito racista e esse paradoxo. Claro que eu não vou definir Salvador a partir do meu ponto de vista, mas olhando por esse prisma, é um paradoxo, a cidade mais negra fora do continente, e tem muita desigualdade racial e social, e no Nordeste, de maneira geral, de acordo com a minha leitura, a desigualdade social, ela carrega a raça nas costas muito facilmente, sabe? Você vê que é muito atrelado. Então, em Salvador, não eu posso dizer, é foda, é maneiro, há de fato essa conexão ancestral, mas a gente não pode, de certa maneira, romantizar, dizer que isso não vai acontecer. Sim. Até porque isso gera muita expectativa e esse sentimento, né? E aí, quando tá falando aí, eu queria remarcar 2 autores que são muito importantes para isso, né? A Marimbane, ela vai chamar esse sentimento de Maafa, né? Essa saudade do que se perdeu na travessia. De tu tentar imaginar como seria viver sem o atravessamento do que o racismo Sim. foi para essa travessia atlântica. Então, a Marimbane, ela vai chamar de Maafa. E o Achille Mbembe, ele vai dizer que é o devir negro, né? Ele vai dizer de como é que o conceito de negro foi transformado a partir desse princípio de acumulação de capital que, no contexto colonial, principalmente olhando para a nossa realidade, o que é ser negro dentro desse contexto onde quem enriqueceu a partir do tráfico transatlântico. Então ele vai falar assim, porra, o que é ser negro? Essa busca de identidade dentro disso tudo. Porque você só é negro no Brasil por conta do tráfico transatlântico. Não tem dentro disso tudo, não de uma maneira geral, eu ia estar me pondo em xeque, mas de uma maneira bem ampla, cara, negro no Brasil, a chance de você ter chegado aqui por tráfico é 99,9%. Então, tipo, o que se faz com a identidade negra a partir disso? O que é ser negro a partir disso? Aí o Achille Mbembe vai falar do conceito de devir negro. É muito interessante pesquisar esses conceitos, que eles vão explicar exatamente isso. Essa sensação de se sentir em casa, onde raça não é um fator, onde ela não divide classe, onde ela não marca classe, talvez, sabe? Todo mundo preto e todo mundo pobre, todo mundo preto, todo mundo rico, todo mundo preto, todo mundo preto. Então, é uma aproximação. Talvez seja um sentimento que nós não venhamos a conhecer. Por isso que tem essa... E aí eu não quero inflamar, né? Tipo assim, essa disputa... Por isso que eu não valido Diego Silva. Não valido quando sempre vem essa questão de classe, aí vem os marxistas, não sei o quê, porque a gente sabe que classe, dentro de todo o contexto mundial, foi pautada a partir da acumulação primitiva de capital dentro do novo modelo capitalista que foi baseado em escravidão. Então, as nações que se fizeram ricas se fizeram a partir de um ativo muito valioso naquele século XVI, XVII, que era a escravidão. Então, e a escravidão ela foi justificada a partir do racismo. Então, vai muito disso. O que eu quero dizer com isso, no final das contas, talvez a gente só sinta, de certa forma, esse sentimento de sou apenas um homem negro no continente. Eu tô sendo bem otimista. Sim. Você, talvez mais do que eu, por ser um homem negro retinto. Mas E aí, para não deixar escorrer, eu vou lembrar uma passagem que Fanon comenta, que muitos martinicanos, quando entenderam que eram negros de fato e voltaram, eu até falei isso no especial, que voltaram com esses olhos de negritude para a África, assim, beleza, mas vocês renegaram isso aqui um tempão, a gente não aceita, sabe? Então, olhar, não que isso aconteceria ou não, mas tipo, tem muita gente que não é retinta que, dependendo do lugar, vai ser lido como claro e não vai ser lido como preto, basicamente. A gente tem esse grau da chuva que eu acho muito bom de maneira global, que é o negro no Brasil, né? Eu acho que o negro é um termo muito acertado, que ele traz, cara, nós não somos pretos, eu sou um homem negro, não sou um homem preto, eu não sou preto retinto, sou negro. Não tem como destacar da minha história o atravessamento do racismo e da escravidão. Para mim, isso justifica muita coisa, massa.
não disso ter acontecido, mas, pô, eu tenho a justificativa, eu posso me colocar aqui e buscar minha negritude. E, ok. Mas aí volta essa questão, né? Tipo, o que é ser negro nesses contextos, o que é viver com essa dúvida de como seria se raça não atravessasse a nossa constituição subjetiva. Eu acho que é um pensamento muito legal, mas enfim, voltamos aí. Voltamos, bora lá. O Alisson e Black não vão comentar mais nada sobre essa faixa? Vou comentar, mas vou esperar o Alisson. Então, cara, essa faixa, ela tem pra mim uma conexão com o livro, que é Bahia de Todos os Santos, do Jorge Amado. E eu vou explicar o porquê. Quando no livro ali, Jorge Amado vai falar sobre o mar, né? Sobre a questão do mar, que é o grande cartão postal da Bahia, que é o chamamento. Ele fala sobre cultura, sobre identidade, sobre um monte de coisa. O Baco vai falar sobre outras questões. Eu vou colocar o Baco aqui porque ele vai falar sobre outras questões que transcendem a questão só da identidade visual do lugar. Ele traz a Bahia muito para perto. O Baco, ele quando no livro mesmo, Exu é o guardião da Bahia. E Baco leva para Exu no sobrenome dele. E depois dizer que é Baco. E esses contrapontos, eu pensei um pouco no livro, porque eu tô lendo, eu não sei que ano que eu vou terminar, talvez eu termine na minha outra encarnação, que é o Defeito de Fogo, né? Talvez eu termine em outra encarnação, apesar que eu já tô na metade do livro. E ele traz muito essa questão da Bahia, o Diego, igual você comentou aqui. Você começa a imaginar essa Bahia, e o livro vai mostrando para você que a Bahia não é bem isso que a gente daqui do Sudeste, que é do Sul, tal, vê. Então assim, a Bahia é o Wakanda brasileira, né? Sim. Muita gente tem pensamento e tal. Não é, cara. Não é. A gente tinha um camarada aqui do Parentalidade que participava, que tem familiares próximos dele, que é da Bahia, e ele já contou várias paradas assim, que são absurdas, do interior da Bahia, que é a galera que foi herdando fazenda, não sei o quê. Mas trazendo um pouco do Baco, assim, cara, da faixa Mar de Guerra mesmo, sobre essa questão do mar, e a gente, às vezes, o mar é o seguinte, eu sempre tive essa percepção, o mar é um lugar de respeito, tá ligado? O mar é um lugar que ele te leva, te traz de volta, mas às vezes ele quer te levar, cara, somente, e tem essa parada do calmo, né? Do mar tá calmo, do mar tá agitado, então é uma série de fatores, é uma série de equilíbrios naturais que acontecem para essas coisas acontecerem. E eu fui aqui destrinchando, como a gente tinha parado nessa faixa, e o Baco vai trazendo algumas questões, assim. Eu acho que o que mais aqui me colocou aqui foi quando ele fala assim que cabra marcado para morrer, ou seja, eu sou um ser já preparado para ser morto, de alguma forma. Primeiro, por ser preto, num país que é totalmente racista, então eu sou marcado para morrer. E minha cor é uma cor suicida. Não tem jeito, eu sou morto pela minha própria cor. E ele vai falando que balas não vão me encontrar. E eu acho que ele, não que ele pensou isso, mas eu pensei muito sobre a questão da letalidade da Bahia. Bahia é um dos estados onde tem uma letalidade das forças de segurança altíssima. Né? E os jovens, maioria jovens pretos, morrem. Então, quando ele fala que as balas não vão me encontrar, né? E não posso ser um Don Quixote transformado em esquinas amanhã, né? Eu confio no meu caminho, eu confio em orar e prometa nunca me largar. Tipo assim, eu acredito naqueles que guiaram pelo mar
guiaram os meus antepassados no Atlântico, que foram alguns até jogados pelo mar afora, que trouxeram com o mar agitado, com o mar calmo ou com o mar totalmente efusivo, trouxeram eles até aqui. E eu sou fruto disso aqui. E que me proteja agora aqui, que essas batalhas elas não pararam. Que essas guerras elas não deixaram. É um mar de guerra que não parou. A batalha começou lá do outro lado do Atlântico e veio vindo dentro de um navio, chegou aqui, continuou, passou 300 anos, 100, 200, 300, continua do mesmo jeito. A gente falando disso até hoje. Mas aqueles que protegeram os meus lá atrás, por favor, continuem me protegendo aqui também. Porque eles não... Se a oralidade, se a ancestralidade, se essa questão da fé passou deles e foi passando e chegou até a mim, é porque eles acreditaram lá atrás. Eles acreditavam que isso os protegeria, e hoje isso me conforta, me protege. Então eu achei que foi muito... Essa música pra mim é como se fosse uma oração, cara. Foi o que eu escrevi. Uma reza. Pô, Isso, é uma internalizar mesmo, assim, cara, e sentir. A música nos faz sentir, nos faz. Então eu queria só fazer esses paralelos um pouco com essa questão de trazer um pouco essa referência literária de Bahia de Todos os Santos. Quem não leu, leia, do Jorge Amado, que você também vai. O Defeito de Cor também, que coloca um pouco disso. E essa questão do barco, que ele vai trazendo várias referências ali, até da sua própria proteção no lugar. E ele fala que a Bahia continua sendo meu lar. Eu não quero largar a Bahia. A Bahia continua sendo o meu lugar. Então, assim, essa é a visão que eu tenho, assim, sabe? E em tempos que a gente vive de troca, né, Diego? De Sim. Isso aqui é isso aqui não é aquilo. Eu acho que até os nossos irmãos da diáspora, né, eles têm uma visão de que é o seguinte: nós vamos fazer nosso próprio caminho. Então, vamos fazer nosso próprio caminho. A gente tem o Brasil não precisa de modelos, a gente precisa de nos interpretar e viver nossas vivências. Eu acho que o Baco trouxe um pouco disso. Aqui um pouco dessa calmaria, porque voltando agora pro disco. O disco tem várias nuances, várias questões. E aí, de novo, vai num ponto alto lá, numa faixa, e já desce lá embaixo a ladeira. É aquele álbum para você estar no sofá da sua casa, deitado num domingo depois do almoço, escutando. E aí tu vai nessas frequências. E aí é o mar acalmando novamente. Excelente, obrigado. Robson. boa noite, meus amigos. Vou fazer que nem o Lucas. Cara, eu tenho uma visão um pouco mais simplista dessa faixa. Mas eu assino embaixo tudo que vocês falaram, principalmente a questão do que o Diego trouxe e a questão que o Alisson trouxe também, que eu vejo esse som como um ponto. Tá? E é muito um ponto. Por que ponto? Porque eu tenho aprendido, por mais que eu não seja praticante direto da Umbanda, né? Mas eu tenho respeitado minha intuição e respeitado meus ancestrais, né? E tenho ido em alguns momentos num terreiro, e era um terreiro que, engraçado, fui saber da última vez que eu fui, que tem ligação direta com o terreiro que a minha avó tinha. Então, a mãe de santo desse terreiro é sobrinha de santo, alguma coisa assim da minha avó. Então, foi foda. Foi foda. Depois a gente fala sobre isso. E então eu tenho respeitado algumas coisas. E, por exemplo, na minha casa, quando eu sinto que eu tô precisando proteger um pouquinho a minha casa, eu coloco um ponto de Ogum e vou mentalizando coisas boas, firmezas boas, e faço uma limpeza espiritual, enfim, né? Essas pequenas práticas que são ancestrais, né? E não sim uma doutrina, vamos botar assim nesse sentido. Então eu vejo, essa é a faixa que eu mais escuto desse álbum, disparada. É a faixa que eu mais escuto. Todo dia eu escuto essa faixa.
Eu entrei no carro para levar as crianças para a escola ou para buscar, que eu tô sozinho com as crianças, é essa faixa que entra. E por que eu falo que eu vejo ele com um ponto? Porque eu vejo que, cara, ele tá ali, ele tá saudando ali a viagem dele, sabe? Ele tá saudando o caminho dele, independente de pra onde que vá esse caminho. Se vai ficar ali na praia, né? Aos braços de Iá, ou se vai permanecer. E quando o Diego trouxe essa questão do tipo aquela vinheta, né? Essa é a minha vida. Veja por que eu comecei. O que fez eu chegar nesse lugar. E isso é muito que eu sinto, assim, porque ele conta exatamente o Galo de Briga é a primeira faixa. Sim. Né? Quando ele fala ali de Galo de Briga, meio de fogo, Carcará, é a primeira faixa. Entendeu? Aí depois ali ele vai falando do corpo fechado, a gente já sabe onde é que a gente... Porque a gente destrinchou isso aqui muito bem. Então a gente consegue interpretar bem essa parte. Mas a Sueli Luna, cara, ela entra ali com uma melodia e com uma parada que é muito ancestral. Não sei se vocês têm essa pegada, se estão sentindo isso, sabe? Com essa melodia, com essa... com esse caminho do instrumental, de tudo. Cara, nem todo mar é calmo. Ele é aéreo, sabe? Ele é acima, não é aqui, sabe? Quando é aqui, ó, atmosférico, sabe? É uma pegada atmosférica. Por isso que eu sinto muito essa pegada de ponto, assim, sabe? Às vezes eu tô cantarolando, é isso aí que tá vindo, sabe? Sabe que vem esses trejeitos que vem então, tipo, é um pouco mais simplista a minha visão, porque eu acho que aqui foi o ápice dele. Sim. Essa faixa aqui, ele chegou ali, ó, tipo... Porra, sabe, o cara tá em transe. Saca? Tá até... Pô, subir. Daqui, se eu subir, tá de boa. Se eu não subir, ou desceu. ou desceu, né? Então, cara, é a faixa que eu mais gosto, a faixa que faz eu pensar em muitas coisas e principalmente sentir muitas coisas. E principalmente físicas, sabe? De me arrepiar, sabe? E eu moro na praia, né? Eu moro a 5 minutos da praia. E... Cara, tem uma parada da praia que sempre quando eu tô muito estressado de novo, não tenho terapia agendada, eu só pego o carro e passo na frente da praia. Passo por toda hora que o Alisson eu já levei o Alisson lá desse caminho. Eu faço esse caminho. E, cara, é isso. Eu sinto que esse negócio do Nem Todo Mar é Calmo é isso. Ele dentro dele tá uma tempestade gigantesca, então ele vai pro mar. Saca? Sim. Ele vai pro mar ali, ele vai pra um ponto de equilíbrio dele, sabe? Vai encontrar um local que é nos braços de... sabe? Tipo... Ali ele sabe que ele é marcado, mas é que ele é abençoado e que balas não vão lhe alcançar, sabe? Sim. Porque ele tá ali naquele local aqui, interno, dentro da cabeça dele, dentro do espírito dele. É isso. Vamos pra frente. Massa. Bom, só uma questão técnica aí do que tu falou, que é a percepção, né? Afinal das contas, a teoria musical, ela traz essa percepção, que é essa melodia, ela de fato, ela tem esse quê sombrio, né? E eu vou deixar isso aqui só tecnicamente falando mesmo para os nerds da música que escutam a gente aí. Ele eu pesquisei, cheguei a pesquisar. Ele é um modo grego, é o eólio, que ele tem essa componente sombria, que também é o que conversa com os pontos de música, entendeu? Até me arrepiei. Eu sei disso e não sabia. O tipo de melodia composta no modo eólio, principalmente essa música, ela relaxa num acorde menor, que é um tom menor. Na verdade, quando se fala de harmonia modal, você não tem muito disso. Mas ela relaxa numa nota que ela traz esse clima, que é o Mi menor.
que é... meio- Cara, acordar meio- e dormir com esse som é ótimo. É. Saca? Então ela Tipo, tem, na sua composição, ela foi pensada para ter essa atmosfera, justamente porque são os modos que causam essas sensações na gente, né? Falando basicamente aí de música, mas enfim, eu só queria trazer esse adendo. é que ele tem esse violão, né? Sim. Ele tem esse violão ali que tá fazendo esse acorde dedilhado Uhum. em loop, saca? Que, cara, é isso, exatamente isso aí. A melodia, ela tá a melodia segue esse campo harmônico, é uma harmonia modal no modo eólia, um modo grego chamado eólia, mas enfim, desculpa aí a nerdice. E entra o grave do baixo, assim, cara, é realmente o Baco nesse álbum, ele... Cara, ele foi pra dentro da música. É musicalmente sabe? muito bom, que eu fui ver eu não vejo ele como um rapper nesse álbum, entendeu? Não, é musicalmente não vejo ele muito bom. Como um MC, assim, como um cara que tá... Sim. Não, eu vejo uma produção cultural e musical muito rica. Sim. Rica mesmo. Muitas texturas. Mais alguém pra gente continuar? Lucas, você quer falar alguma coisa? Não. Tá ok. Acho que é isso de Mar de Guerra mesmo. Essas lembranças que a gente trouxe, acho que tá contemplado aí. Nossa. Então vamos pra faixa 10. Às vezes precisamos ser pior que o mal. E eu acho que aí Essa eu gosto, hein? o capiroto desenhou o pentagrama no chão e conjurou, tá ligado? Mas só uma breve observação sobre o que a gente tava falando sobre esse acorde modal para essa próxima música. Sim. O começo dela, ela vem daí e em 10 segundos, alguma coisa assim, ela já sobe. Sim. Tudo bem. Ele começa naquele... Tudo bem, já entra ali a bateria, já entra a percussão. Sim. É uma transição perfeita. Eu não tenho... nessa... Pode falar, Wesley. Quer falar, Diego? Quer começar? Não, pode falar, por favor. Não, nessa daqui, essa junto com, acho que Caravaggio é uma das que eu mais escuto, cara, porque acho que casa muito com um momento que eu vivo, assim, de modo geral, sabe? Ele pra mim é uma busca constante aqui por ficar bem, sabe? Esse pior que o mal que ele traz, talvez seja o que motivou, sei lá, o que é o pano de fundo aí da história como um todo. Mas, pô, essa música aqui, pra mim, ela é muito pesada de significados, assim, sabe? E aí casa com esse lance. Aqui pra mim tá saindo da areia, tá ligado? Se é na outra ele tava no fundo do mar, essa ele tá saindo da areia. E é na busca por direção, né? Inclusive ele fala, né? Qual a direção que ele precisa seguir pra sair daqui, né? Tipo, tá num lugar que ele quer sair, ele tá buscando, sabe, esse ficar bem, esse... Pô, e pra mim, mano, essa música é foda, porque ele fala um bagulho, ele fala um bagulho que é muito valioso, assim, pra mim, mano. Aquela parte que ele fala assim, ó: eu agradeço a quem tá do meu lado, obrigado a quem me ajuda mesmo quando eu não peço. Eu sei, sou arrogante pra dizer que preciso, mas como eu preciso que vocês me lembrem que eu não tô sozinho. Mano, essa faixa pra mim é uma das mais que eu mais ouço, assim, tá ligado? Disparado. É uma sensação muito forte de reconexão nessa faixa, tá ligado? Sim. É uma sensação muito forte, assim, de reconexão consigo. Eu não tô nem... Tá ligado? Tipo assim, pô, voltei pro meu eixo e agora, tipo, tô bem, vou ficar bem, as coisas vão ficar bem. Preciso ficar bem. E aí ele olha pra trás e fala, né, até a dificuldade eu vejo como bem. Isso que é quando... Aí já é no final da faixa, né? Que ele começa meio que mudar o discurso. E ele fala: nego, minha vida faz sentido, acredite, a sua vida faz sentido, e se você for, todos vão sentir sua falta, pô. Inclusive você fez uma arte com essa Fiz, também, né? Fiz. Porra, sei lá, essa faixa me pega muito, cara. Sim.
Essa faixa me pega muito. E o pior que o mal é quando ele fala... eu não consigo ver o pior que o mal como uma coisa ruim. Uhum. Porque, se eu não me engano, tô tentando lembrar aqui qual era a faixa que provavelmente era Rashid ou MC dessa época aí, que eles falam que se a maldade não descansa, não sou eu que vou me dar esse luxo. Uhum. Né? E ele não tava falando de ser ruim, pelo contrário, ele tava falando de ser bom. Uhum. Né? A motivação para ser bom. Então, Sim. tipo, aqui o bem pior que o mal, por mais que lá no interlúdio ele tá falando da maldade de reagir ao abuso que ele sofreu, né? Que, tipo assim, pô, se o cara estiver vivo e eu hoje faria diferente, que seria matá-lo, e isso seria ser pior do que eu fiz, mas seria bom. Sim. Tá ligado? Seria bom, eu estaria melhor se eu tivesse feito isso. Mas e aí, quando ele pula pra essa, o bem pior que o mal não é nesse sentido de, tipo, eu não vejo nesse sentido de dano, tá ligado? Pelo contrário, eu vejo, tipo, no sentido de reconstrução mesmo. Tipo, pô, o mal abalou a estrutura da minha casa, tanto é que eu tentei seguir até aqui assim, não deu, ruiu, só que agora eu vou ser bem pior que o mal, porque eu vou construir uma nova casa que não vai ter como derrubar. Sim. Faz sentido. Tá ligado? Real. Lucas, É assim que eu vejo essa. Pesado, pesadíssimo, hein, o Wally? Pesado, hein, Wesley? Porra, quero ver depois o Wally, o que ele vai falar, meu Deus. Bom, é uma música que eu gosto bastante. É uma música que tem um two-step na bateria, né? Perdão. Aí, ó, tá vazando, hein? Tem um two-step na bateria, né? Tudo bem. Eu gosto bastante desse two-step, né? Aqui, ele fica tipo uma pegada jazz, né, cara? É mais rockzinho, né? Mais indie rock, ali hard rock, que é esse two-step, chimbal e caixa ali bem pesado. E a pessoa que tá fazendo a participação ali, né? A Joyce Aline, é uma pessoa da minha geração, ali ela é de 98, né? Então tem uma Gen Z também, né? Tinha uma Gen Z presente ali, né? E ela canta, né? Eu fui procurar um pouco sobre ela, não tanto, né? Então não sou um especialista nela, né? Mas ela já foi indicada ao Grammy, ela canta desde cedo, né? Já cantou no programa do Raul Gil ali, com 6, 7 anos, já foi indicada e ganhou o prêmio Multishow, já foi indicada ao Grammy também. Então é uma pessoa muito foda, a voz dela é muito, muito emblemática, né? Ela tem essa atuada aí de cantar nas músicas dela sobre as coisas que ela sente, sobre as vulnerabilidades ali, e essa questão do tudo bem, precisamos ser pior que o mal, eu vejo e me identifico muito como porque eu sou um normalopata, né? Eu sou um normalopata, sou uma pessoa que busca ali, de certo ponto, me adaptar a situações, parecer relativamente normalzinho ali, e isso tem um custo subjetivo muito grande, né? Você ali tentar todo o tempo, precisamos ficar bem, né? E assim, nem todo mundo se adapta nessa sociedade, né? Nem todo mundo dá certo, né? Aparece, né? E parece que é só a gente conseguir e seguir em frente que vai dar certo, e olha, não, né? E não. Sim. Então precisamos ficar bem com a direção. Estamos perdidos mesmo, né? Nesse pior que o mal, pior que quem. Às vezes agir como as outras pessoas agiram com a gente. Então acho que há uma confusão na sociedade atual entre empatia e transferência, né? Porque o tempo todo nesse álbum parece que você vai se transferindo. Você não tem uma empatia pelo personagem à medida que você gosta dele, desse galo de briga, né? É aquilo que o Alisson falou no primeiro episódio. Olha, tenta pegar esse galo de briga e levar pra casa, né? Pra você ver o que ele vai fazer com você. Então, você cria o quê? Uma simpatia com ele, né? Que, olha, precisamos ficar bem, vamos ignorar aqui esse trauma aqui do galo de briga, porque ele também não é bonzinho não, né? Ele já agrediu pessoas e tá traumatizado por agredir essas pessoas, né? Ele tá tentando fazer o dele ali, então esse eu lírico também não é
é um herói, né? Ele é um... Nem sei descrever aí quem é. Não, Que o mano. Alisson acho que sabe mais. Oi? É humano, né, cara? Mais humano do que nunca. Então, esse bem pior que o mal tem essa questão pra mim que me pegou nessa normalopatia de querer me adaptar às coisas e ver que nem sempre a gente se adapta a qualquer lugar. E outro lado é a minha casa, né? Que às vezes me sinto exilado do meu próprio lar, né? Eu me sinto exilado desse lar, me sinto exilado dessas conexões emocionais, me sinto meio esquizoide ali, né? Meio esquisito e esquisitado. Acho que tem essa questão ali no pior que o mal, e às vezes faz o pior que o mal pra você, né? Às vezes você se coloca nessa situação pra si mesmo. Então, quis trazer esses acúmulos aí da Joyce, a Lani, voz absolutamente genial ali. Precisamos ficar bem. Sente o step na bateria que é bem maneiro. Você vai sendo induzido por essa bateria ali. E a letra precisamos ficar bem, essa direção, esse afoito, essa correria, parece que aumenta ali, mas é só a questão do compasso, né? Que às vezes muda para quartenário, às vezes é um ternário, então ele fica brincando ali com os compassos, brincando ali, à medida que é bem maneiro, você vai se comportando de maneiras diferentes, vai gerar até uma certa ansiedade para quem é um pouco mais ansioso, né? Então é isso dos meus acúmulos sobre essa bem pior que o mal, né? Nossa. Ele fala muito, né? Tem uma parte ali que eu me lembro que eu fui pesquisar, até peguei abrir uma colinha aqui, né? Pra entender que é o como é que se fala? Vou ter que ler aqui de volta. Eita. Leva minha vida com um olhar de Camus sobre o Sísifo, né? Absurdismo, eu morro pelo que eu acredito. E aí fala que ele tem essa parada desse ensaio, né, do Albert Camus, né, do Sísifo, que ele fala do absurdo da existência, que ele utiliza o mito para ilustrar a busca humana pelo sentido do universo silencioso e indiferente. E, cara, isso é muito louco, porque ele pegou todo esse ensaio gigantesco aqui, resumiu numa frase ali, super rápida, porque essa parte aqui é super rápida, se tu não prestar atenção, tu não entende, né? E depois ele criou um termo, cadê? Que é o... Ai, meu Deus, cadê? Desse que tá não, cadê, meu Deus, cadê? Aqui, ó. Leva absurdismo. Absurdismo. Ele criou um termo, tá ligado? Absurdismo. Que justifica toda essa porra, cara. Então, tipo, é muito louco. E aí, logo depois disso, vem a parte que mais me pega, que eu tenho muito disso. Eu tenho até conversado na minha terapia sobre isso, sabe? Que acredite, sua vida faz sentido. Se você for, todos vão sentir a sua falta, porra. Sabe? E sim, eu já falei isso com um amigo meu. Saca? Num momento de crise. E assim, porra. Sim. E sendo que às vezes eu tenho as minhas questões aí, as coisas que eu levo pra terapia de brigas e relacionamento e questão de hoje eu me ver sozinho pra caralho porque eu não tenho meu pai e minha mãe aqui. E perceber que a família que ficou não é minha família, saca? O que restou não é minha família, e sim era a família dos meus pais. Saca? E cara, é muito foda, cara, o que esse cara transforma nessa música toda, tanto como a parte que o Wesley trouxe que toca ele, quanto essa aqui que me troca, que é a mesma coisa, só que lá em cima ele tá falando pra ele, tipo, obrigado por quem, sabe, tá comigo, me ajuda mesmo quando eu não peço. E aqui ele fala que, tipo, pô, se você for, todos vão sentir tua falta, meio que pra ele mesmo, né? E é a coisa que eu tenho falado pra mim, tentando me acreditar nisso, saca? Sim. Tipo, não, o que eu tô fazendo aqui, eu tô fazendo algo, tem um sentido. Sim. Que aí joga lá pra esse Camus sobre o Sísifo, né?
desse olhar de a gente buscar um sentido. Que loucura, mano. Sinistro, né? Os sentidos que a gente vai dando para as coisas que a gente ouve, que conclui, enfim. Eu acho muito interessante, né? E o Wesley falou, e eu acho que tem isso, né? Ser pior que mal, não tem como você, olhando pro disco em si, né? Pra obra em si, da imagem de Davi sendo maior que o Golias, tendo cortado a cabeça dele, no quadro do Caravaggio, né? Que representa o Rasos, né? Então, tipo, ele foi pior que o mal. Então, volta... E o Golias, parece que esse Golias no quadro é um autorretrato dele, né? A cabeça decepada. Sim, então remete muito disso, né? Mas eu gostei muito dessa aproximação. Tipo assim, pior não no sentido de ser mais ruim, né? Tipo assim, cara, pior que o mal é bom. Se eu sou pior que o mal, eu sou bom. Então, daqui vão sair coisas boas. E eu acho que ela que também completa esse preâmbulo, né? Que foi criado anteriormente, dele ter chegado ali e essa questão, né? Pra baixo eu não vou mais. Já passei por essa transformação etérea que eu fui ao fundo do mar e entender que nem todo mar é calmo, mas é doce morrer no mar. E agora e vão pra cima, sabe? Eu acho que faz muito sentido essa sequência que vem daí faz muito sentido e aí leva pra outra, né? Que eu vou dizer que vai ser a nossa penúltima faixa de hoje, o Pai Nosso que está no céu, que fala muita... Eu não anotei nada porque foi uma faixa que me impactou assim de uma maneira bacana, sabe? E eu não anotei nada porque eu queria muito escutar. Se vocês tiverem alguma coisa pra falar, pra depois a gente ir pro Raiva da Morte e encerrar a nossa conversa de hoje. Eu tenho algumas coisas. Por favor. Posso começar? Por favor. O legal do Pai Nosso que está no céu é que o tempo todo a gente vê um homem falando, né? Então são duas vozes de homens diferentes que fizeram violências, estão passando pela terapia. E que aparentemente assassinaram um homem. E na minha cabeça, a voz da minha cabeça, como diria o Wesley, talvez a gente escuta, ou pelo menos nessa versão que a gente está tratando aqui, ou pelo menos esse lírico que eu tenho na minha cabeça, que dessa vez é a filha desse cara que morreu. Tá falando ali, olha, mataram meu pai e eu tô com saudade do meu pai. Tô com muita saudade, mataram ele, eu ficaria minutos abraçando ele. E não vou falar disso porque não volta, que não funciona. Também é importante porque nem toda psicoterapia verbal funciona, né? Eu tenho uma dificuldade em falar eu mesmo, né? Eu, Lucas. Eu tenho um vocabulário subjetivo meio raso, assim. Eu acho, né? Tenho dificuldade de entender minhas emoções, meus sentimentos e tudo mais. Então, nem sempre funciona para todo mundo. Mas como já diria Audre Lorde, né? O silêncio não nos salvará. Então é como tentar ver isso, né? O silêncio não vai salvar a gente, porque se a gente não falar, a gente tá fudido, né? Mas ao mesmo tempo, tenta falar das suas dores. É difícil ser vulnerável o tempo todo, né? Então essa tratativa aí que eu gostaria de trazer, então, nesse rolê. Dessa vez ou a parte feminina desse eu lírico, ou também, né, e não só, mas é uma pessoa ali que teve seu pai assassinado pelo primeiro lírico, que falou, olha, se fosse de novo seria bem pior, matei mesmo e tudo mais, e tava lá, e a gente vê então essa consequência agora na figura dessa mulher que teve, na minha cabeça de novo, esse pai assassinado aí, e que tá colocando essa questão que estava nesse mar de guerra junto com todo mundo, e o mar de guerra lembrou seu nome, e ficou lá com ela, né? Então é isso que eu entendi dessa sequência aí. Massa. E aí quando ele fala, né, olha, na minha experiência, eu diria que normalmente falar ajuda, né? Então, ajuda. Sim. Cara, assim... pra mim é foda, porque você já sabe o meu contexto, né? Mas esse papo aí é que, cara, Baco, ele trouxe essa questão 2 vezes nesse álbum pra mim. A primeira foi que eu espancaria demônios ou anjos e demônios para ter meu pai de volta, naquela outra faixa.
E aqui essa pergunta é uma pergunta muito foda pra quem tem uma experiência como eu tive, saca? De tipo, o que você faria se você encontrasse teu pai por mais 5 minutos? Teu pai ou tua mãe? E não teria outro tipo de resposta se não for, cara, eu daria o tempo que eu pudesse, eu ia estar agarrado a essas pessoas. Entende? E é muito, 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 muito profundo, muito foda isso. De um ponto que é absurdo, porra. Não tem o que falar, é só absurdo. É um absurdo. Isso aqui é um absurdo. Isso que ele fez aqui é um absurdo. Porque aqui eu tô falando de local de fala que eu não tenho mais meus pais aqui. Eu tive uma criação muito foda, uma presença muito foda. Eram pessoas exemplares, né? Eu tenho esse contexto. Mas, cara, eu fico imaginando quem tem um outro contexto que, por exemplo, não perdeu um pai, se perdeu um filho ouvindo isso. Perdeu um amor, saca? Perdeu o seu companheiro, sua companheira. Cara, isso aqui é um absurdo. O que esse cara fez, eu acho que eu não encontrei ainda uma música, adjetivo? Não, uma música ou uma criação, uma obra que atingisse esse local da forma que ele atinge, em contexto geral, não só desse interlúdio aqui, sabe, dessa passagem, e sim no contexto geral de obra. Eu não que converse com a gente, assim, com a nossa faixa e com essas coisas, assim, cara, não sei. Nossa, muito foda. Eu queria fazer um parênteses na sua fala aí, muito louco, hein? Porque é isso, né? Essa figura do pai que ele traz, né? E a gente, enquanto aqui parentalidade, a gente aborda isso também, é importante. O Freud, ele fala, acho que no Totem Tabu, no livro Totem Tabu, ele fala disso, que existem 2 tipos de fobia, né? As de linhagem materna e de linhagem paterna, né? As de linhagem materna, as fobias de linhagem materna tem a ver com o espaço, né? Claustrofobias, tem medo de ir na água e tal. E as de linhagem paterna tem a ver com objetos, aranhas, né? Você tem medo às vezes do fogo, de agulha e tal. E é muito isso, né? Então essas mães que se tornam mães solos e tem que dar objetos e não estão ali fisicamente e espacialmente com os filhos, acabam tendo essa falta de amor ali, né? Essa falta de espacialidade. Muito louco que você trouxe aí, o Ilustra. Que é muito pesado, a gente vai acabando perdendo essa figura, obviamente, ali do provedor, etc. A gente tem medo dessa questão dos objetos, que a gente vai se tornar, e mãe é um lugar onde a gente volta, né? Mãe pra psicanálise e pra psicologia é um lugar onde a gente volta, né? E até mesmo falando aqui, porque a gente estuda Freud também para ver Freud, Vygotsky, a gente estuda ali para ver a formação do cérebro humano, né? Quando a gente tá estudando didática e tudo mais. Então é muito foda isso, né? Rasgaria anjo, rasgaria céu para ter essa família eventualmente de volta, né? E eu, como filho de pais separados, também vejo isso de uma outra perspectiva muito foda. Obrigado por trazer isso, mano. Excelente. Excelente. Alguém quer falar mais alguma coisa sobre essa faixa? Não, eu até pulo. Ela é profunda, né? É uma conversa. Eu acho que o que fica duas frases desse interlúdio que fica muito latente pra mim é a que você mencionou, Diego, da minha experiência. Eu diria que falar ajuda, né? Que aí é um ponto de não negar a dor, né? De não negar. Eu acho que esse é um tem muita coisa por trás desse sim, falar ajuda. E do que o Robson trouxe também sobre eu daria um abraço de 5 minutos, que ela a resposta que ela dá. Cara, eu também, quando eu ouvi a primeira vez, te confesso que nesse intervalo entre a pergunta e a resposta eu tentei também imaginar, tá ligado? O que dizer em 5 minutos, né? Pra uma pessoa que foi base da sua construção e você talvez não estivesse preparado, né? Não que exista uma forma de estar preparado, né? Mas enfim,
Cara, mas o interessante, que eu até me adiantei, né? Que eu falei que tem outra faixa que fala, né, que explicaria anjos Sim. e rasgaria céus pra ter que é a próxima faixa. É a próxima. Sim. Por isso que eu falei, Cara, eu vou falar pouco pra gente já. E eu só vou falar uma coisa, eu tô na merda. Na próxima faixa, eu tô na merda. Porque ali é eu escarado na merda. Quando eu conheci o Diego. E o Diego lembra disso. Lembro de tudo. Tava lá também. Pois eu me lembro de tudo, irmão. Aí eu tenho referência, tá vendo? Chegamos ao rock, eu tenho referência. Aí essa ref ele pegou. Excelente. Agora lá, vamos encarar Alisson, essa você tem alguma próxima. coisa? Mais uma vez a questão da gente voltar pro divã, né? Então a gente volta pro divã e agora com um outro personagem, né? Já não é mais aquela figura masculina, ele já é uma figura feminina. E lógico, a gente pode fazer várias conjecturas do que se trata aquilo ali. Que eu quero ver meu pai de volta, eu quero ter esse olhar. Eu trago muito uma alegoria que eu vou falar para vocês aqui, eu acho que eu nunca compartilhei, mas é uma alegoria de um sujeito que quer encontrar a mãe que faleceu. Esse sujeito, ele é transportado por um portal e nesse portal que ele é levado através de um rio, né? Então, ele é guiado pelos seus orixás ali nesse rio. E quando ele chega a um certo momento que ele vai reencontrar a mãe, ele pede para orixá para que ele consiga encontrar a mãe de novo. E a mãe não quer vê-lo. Porque ela acha que ela já fez o tempo dela que ela tinha que fazer aqui e que ele está parando tudo que está fazendo e ela não consegue progredir onde está porque ela fica preocupada com ele aqui. E ele não segue a vida. E é complicado isso, cara. Eu não sei. Eu daria um abraço novamente para meus pais. É triste porque às vezes a gente passa em frente a um cemitério e pensa assim, cara, estão ali, eu vou lá. Eu vou falar com quem? E é isso, assim, eu acho que essa faixa assim, interlúdio do Pai Nosso, né, mostra um pouco daquela questão às vezes a gente tá num vazio tão existencial, até contrapondo a faixa anterior, porque a gente vai se apegando nas coisas e às vezes a gente quer realmente sentir esse carinho, esse afeto novamente, que a gente não vai ter. Mas internalizar isso em nós, que esse abraço ele é feito a todo momento, isso é muito importante. E eu não sei qual o Lucas, né? O Lucas tem uma hipótese, né, para essa conjectura, né, dessa situação, né? Pode ter sido assassinado, pode ter acontecido um monte de coisa, mas também aquela questão de que o que eu deveria ter falado eu não falei, né? O que esse abraço pode significar para mim ali, né, nesse momento. Então, num mundo onde a gente está mais no virtual do que no físico, então, esses dias mesmo eu conversando com duas pessoas que são muito queridas, eu fiquei sabendo que uma dessas pessoas, que eu considero como se fosse uma irmã minha, está muito doente mesmo, e ela ouviu os podcasts do Parenta, assim, ela mandou uma mensagem falando, não, tô ouvindo vocês lá e tal, fiquei muito feliz, e ela tá com uma doença muito pesada, assim. E eu fiquei me culpando, cara, por estar na mesma cidade que ela, tá ligado? E não vê-la. E não conseguia fazer esse abraço, não conseguia abraçá-la. Eu consigo fazer isso. O que eu não tô fazendo, cara? O que tá acontecendo comigo? E
Eu acho que também traz um pouco disso, assim, na fala dela ali, ela faz um silêncio, o cara fala, olha, eu acho que às vezes falar faz bem, eu daria, se você pudesse abraçar, não vou te falar pra você falar alguma coisa, mas abraçar, ela abraçaria. Eu acho que isso envolve também a questão da culpa, sabe? Às vezes a gente se sente culpado por tantas coisas, pede desculpa o tempo inteiro, pede desculpa por não estar presente, pede desculpa, eu sumi, desculpa. Cara, você não tem que se desculpar de nada. É a vida, a gente tem que entender o próximo. Mas eu falo assim, aproveitar todos os momentos e, lógico, a saudade sempre vai existir. Mas às vezes fica essa culpa, essa questão de que eu poderia ter feito algo a mais e não fiz. O que eu não fiz? Eu poderia ter feito. Até a questão mesmo dos filhos, né? O que eu poderia? Eu poderia ter brincado mais com meu filho aqui, eu não poderia ter brincado mais, ou poderia ter falado isso que seria importante para ele. Eu acho que tem um pouco disso também, sabe? Eu acho que é uma coisa muito íntima, lógico. Cada uma aqui vai interpretar de uma maneira, sim, mas eu acho que isso é o significado. Eu acho que o Baco deixa isso mesmo, assim, cara, faça a sua própria análise e veja esse contraponto com você. O Robson foi de um jeito, para você foi de outro, o Wesley de outro, o Lucas de outro também, mas eu vejo isso, ela buscando o que eu fiz, o que aconteceu, esse abraço para ela seria uma resposta. Porra, show. Eu acho foda isso que tu falou, de jogar na mão de quem ouve pra além da música em si, né? Tá na tua mão aí, cara. Pensa aí o que você faria. E quando você falou aí, eu ouvi você falando, eu lembrei muito de algumas coisas, né? A minha avó faleceu em 2022 e já tinha parentalidade preta. E, tipo, pra mim foi uma parada muito natural a morte da minha avó. Porque dentro dos meus planos, né? Era que ela pudesse ter tido contato com os meus filhos. Eu sou... Isso é um relato pessoal. Eu sou muito ressentido com como a pandemia foi conduzida, porque eu perdi a possibilidade de estar com ela. No que sentido? Não de furar o isolamento, mas de que de repente pudesse ter sido desenvolvida de outra forma. Enfim, né? Não vou pagar aqui de engenheiro de obra terminada. Mas no sentido de, tipo assim, cara, eu perdi uma fase muito importante dos meus filhos com a minha avó. Mas eu não tinha o que fazer. Tava de mãos atadas, isso era um fato. Mas em contrapartida, tipo, eu fiz tudo o que eu pude, né? Acabou de eu ter ido pro Rio nessa época com o trabalho. E aí ela viu o meu filho pequeno, viu quando a gente engravidou da mais nova, acompanhou tudo, viu os dois e tal. Então eu tinha muito isso na cabeça, de levar essa parte da minha história para que ela tivesse contato. E aí, posteriormente, ela faleceu, em 2022. Minha filha estava com 2 anos, ela aproveitou o que deu para aproveitar, aproveitou com meu filho. Eu vi minha avó fazer coisas que eu não tinha visto ainda com meu filho. E aí ela faleceu com idade, velhinha e tal, complicações com a idade e tal. Foi uma passagem bem rápida, assim. Teve as complicações, minha mãe interviu e tal, mas aí no momento os médicos falaram, vamos liberar ela para ir para casa, para ela morrer em casa, porque não tem clinicamente o que fazer. E aí nesse momento eu fui com meu filho na época lá, e aí a gente fez uma visita, ele conversou com a minha avó, ele brincou de carrinho com a minha avó, ela estava bem acamada, bem debilitada. Mas a gente foi lá, conversou, trocou ideia, ele falou com ela e tal, e foi. E ali eu falei assim, vou me despedir da minha avó nesse contexto aqui. Fui lá, conversei, passamos um tempinho, fizemos e tal, fomos embora. Aí ele perguntou, a Bisa vai morrer? Eu falei assim, vai, ela vai morrer. E aí foi uma parada assim, natural. Aí ele, tá. E foi o que aconteceu. E ela faleceu. Uns dias depois ela faleceu. E foi uma parada natural. Minha mãe ficou mal porque ela assumiu todos os cuidados e tal, e aí teve o enterro. Era o que na parte que eu queria chegar, mas eu não tinha como não trazer. E aí teve o enterro, aí minha mãe falou, sua avó faleceu, o enterro vai ser em tal lugar e tal, não sei o quê. E aí no dia eu ia. E eu falei assim, não, vou e tal, só que eu nunca entrei no cemitério. Então não é uma parada pra mim que tipo assim, vou no enterro de alguém. Tipo, eu nunca fui. Então eu tinha muito esse incômodo.
E aí me bateu na cabeça, né? Quando eu trago essa questão, joga pra você a questão. E aí minha mãe, você vai vir? Eu falei assim, mãe, olha, eu já me despedi da minha avó e eu quero guardar a imagem que eu tive dela naquele momento. Brincando com o Benjamin, eu conversei com ela, troquei uma ideia, ela tava bem fraquinha, mas a gente trocou uma ideia, ela brincou com meu filho, então eu não vou pro enterro, não. Ela, o pessoal da vizinhança tá lá, tá um momento bonito, fizeram assim, eu falei assim, beleza, mas eu quero guardar a imagem da minha avó que eu tive quando eu tive com ela, então eu não vou, beleza? Eu só queria que respeitasse isso, ela não, então tá beleza, ela não vem. E por que eu digo isso? Porque eu não tenho essa parada. O que você faria se eu tivesse mais 5 minutos? Eu tive, saca? De maneira consciente. Eu sabia que minha avó ia morrer. Então eu gravei a conversa que eu tive com ela. Então eu tenho o áudio dessa conversa. Então para mim foi um processo. Então eu trago muito para essa questão. É óbvio que eu tenho milhares de outras histórias que eu gostaria de ter 5 minutos com outras pessoas. Mas nesse caso, pensando na morte, né? E aí foi a que me veio. É tipo assim, eu fiz o que eu achava justo e honesto e certo. Então eu guardei aquela imagem. Então eu não queria mais 5 minutos com a minha avó, porque eu tive consciente, sabendo que era a última vez que eu tava vendo. Então eu acho que é muito disso. E aí volta que a gente tava falando aqui, você falou, tá na tua mão aí, cara. Viva pra não. É óbvio que a gente tá falando na história de alguém que foi morto, mas viva pra não ter que querer mais 5 minutos, sabe? Eu acho que é muito disso. E eu não tô falando de redenção, perdão, passar por cima de tudo, mas quando fizer sentido, que faça. Tipo assim, faça esses 5 minutos aí pra tu não querer mais 5 minutos depois. Acho que é uma parada que, como a gente tá falando de parentalidade, como o Lucas bem falou, e aí eu trago meu exemplo pessoal, é isso. Tipo assim, cara, tenha os seus 5 minutos, acredite nesses 5 minutos. Diego, deixa eu te trazer um negócio também. É tão verdade isso que você tá falando, porque eu sinto muito a falta da minha mãe, eu sinto muitas questões da minha mãe. Só que eu tava lá com ela. Uhum. Entende? Eu tava o tempo todo com ela. Eu auxiliei ela na passagem dela. Uhum. Eu dei a benção pra ela. Eu falei, mãe, tá tudo bem, eu vou cuidar de tudo. Meus filhos foram dar beijo nela no último dia, sabe? Diferente do meu pai. Sim. Que ele só falou pra mim, tua mãe tá lá, faça as tuas coisas que tu tem que fazer, se cuida. Daqui a pouco eu volto, vou lá trabalhar. Uhum. E aí saiu pra trabalhar. Que não precisava, né? Que não precisava ir, mas ele tava tão agoniado, porque no dia que a minha mãe foi pra fazer cirurgia de retirada da mama, entrou na cirurgia, meu pai foi trabalhar e... sabe? Então, eu queria 5 minutos com ele. Sim. É genuíno. Sim. Seria... Enfim, e aí... Enfim, vamos tocar porque essa próxima faixa é uma filha da puta. É coisa. Então vamos adiante. Não tô passando aqui por cima porque a gente tá nessa tua história. Então eu me sinto parte dela. Então eu vou adiante porque é o que você gostaria que a gente fizesse. Com certeza. Beleza? Porque ela vai continuar nessa. Eu posso até continuar aqui dentro dessa faixa aí, porque essa próxima faixa, que é Raiva da Morte. Deixa eu assumir aqui o host. Fica à vontade. Que quem não tem uma raiva da morte não conhece ela direito. Uhum. Entende? Não conhece o poder dela. O poder que ela é capaz de trazer. Hoje eu sou um homem que com 39 anos de idade que eu fui começar a fazer terapia. E na terapia eu não conseguia ainda falar sobre meus pais. Uhum. Eu vou falar sobre outras coisas, que no meio dessas outras coisas sempre surgem eles.
né? E aí essa faixa, ela começa falando: eu tenho raiva da morte porque ela matou meu pai. É pra me fuder. É pra você, né? Né? É pra me fuder, né? E tipo, ele fala que ele repetiu 1000 vezes a única oração que ele sabia pra testar se Deus mandava o pai dele de volta. Uhum. Eu fiz isso. Tá ligado? Só que eu não vou, porque eu tô muito emocionado, eu tô muito... me fudi nessa faixa aqui, que tem uma parada que, fora as que eu já falei, que vocês já ouviram, não vou ser repetitivo, mas tem uma parte aqui que eu vivi muito esses últimos tempos, principalmente com... E tá aqui, ó, pra quem tá vendo vídeo, olha aqui, ó, tá sempre aqui. Sim. Tá sempre aqui. E quem viu o vídeo, eu até me perdi, desculpa. Que me pega muito essa parte que eu vivi nesses últimos anos, nesses últimos tempos, com uma obra que eu fiz na casa que ele construiu com a mão dele. E eu não tinha conselho dele pra saber onde é que tava o encanamento passando, eu não tinha nada. Sabe, eu só tinha o meu pensamento e tentar lembrar onde que tava, como é que ele pensaria. E aí tem uma parte da música que o Paco fala que quando a saudade rasga o peito, faz o tempo ser um inferno privativo. As dúvidas acabam comigo. Será que eu sou um bom homem? Será que sem você eu sou um bom filho? Será que eu honro o seu sobrenome, o meu sobrenome, né? Será que se o senhor fala comigo, será que eu tenho te ouvido? Porra, velho. É dilacerante essa merda. Saca? Uhum. Porque é tudo o que eu vivo. Em vários momentos da vida. Seja enquanto a Luna tá fazendo uma merda que eu fazia pra ele. E eu não sei como que eu iria tocar nisso. Como é que eu iria... Se eu brigo igual ele brigava comigo. Porque eu sei quanto que eu ficava puto com ele. O quanto que eu brigava com ele porque ele era grosso comigo. Aí será que eu... Aqui na rua, um vizinho fez uma coisa assim, será que eu vou... Tudo é pautado. Será que eu sou um bom homem? Uhum. Será que eu sou um bom pai? E se tu estiver aí falando comigo aqui no meu ouvido, será que eu tô te ouvindo? Cara, enfim. Me fudeu isso, Diego. E tu sabe exatamente. Eu sei. Por que eu falo isso? Porque tu Sim. acompanhou exatamente esse transporte, sabe? Pra chegar no momento de eu ajudar, auxiliar minha mãe na passagem dela. E hoje está tranquilo, sabe? Sim. A questão da minha mãe é saudade. Saudade. A questão com meu pai é muita coisa. Sim. Enfim. Eu nem sei o que falar depois disso, cara, porque ilustra muito mais do que a gente poderia falar aqui, de verdade. Eu não sei para onde a gente vai depois de como isso se desenha, né? Porque a gente podia estar conversando com o eu lírico aqui, justamente por conta disso. Porque olhando o reflexo do que essa falta, dessa interrupção abrupta causa, né? Tipo, é isso. Enfim, Lucas. Obrigado, Ilustre, por trazer tudo isso. Obrigado por ter essa coragem, tá?
É muito caro isso pra gente, você sentir que esse é um lugar confortável. É muito louco esse rolê da morte. Meus pais sempre me prepararam pra morte deles. Mas é um dos elementos da consciência, né? É saber que você nasce, vive e morre. Outro elemento, são três elementos da consciência: consciência da existência da morte, a existência que você é um indivíduo e a existência que a sociedade se impõe a esse indivíduo, né? Às vezes a gente fica só nesse terceiro. E quando eu descubro que a gente vai morrer, a minha relação com a morte era muito simples, né? No geral, eu sou contra. Eu sou contra ela porque é muito Você passa a simples, vida né? inteira tentando Eu não morrer, né? Eu tô tentando, né? Ainda mais a gente, povo preto e tudo mais. Então é muito complexo isso, né? Essa relação e tudo mais. E eu vejo meus pais envelhecendo também. Eu vejo essa situação, tô com 26 aí. E vejo meus pais envelhecendo, já cansados. Minha mãe, até hoje, empregada doméstica. Meu pai parou literalmente há 10 dias que ele decidiu ir para o Ceará e parar de trabalhar como ambulante, vendendo churrasco, vendendo bebida na porta da estação Carapicuíba. Então, assim, cara, é sofrido mesmo, velho. O mundo é impiedoso, né? A vida é impiedosa. Então, queria trazer isso também, de como essas relações vão sendo roubadas da gente, né? Sim. O que o colonialismo fez de roubar a comunidade mesmo. De roubar esse tempo que a gente passa com as pessoas, né? De roubar essa possibilidade de trocar afeto. E é isso, né? Então a revolução será fofa, né? Eu, sobre todo o trecho anterior do que eu vou falar, eu fico... Todo o trecho anterior do que eu vou falar, eu acho que o ilustra... trouxe de uma forma muito física, né? Muito vivida aqui. Eu não tenho nem o que comentar sobre, porque isso é um momento da vida que não me atravessou até aqui, né? E como o Lucas também falou, meus pais também, a minha criação sempre foi muito direcionada para isso, né? Tipo, olha, em algum momento, acho que de todo mundo sempre foi. Os pais sempre nos orientam, inclusive eu falei isso essa semana com meu filho, né? Falei que nosso papel enquanto pai é orientá-lo para algo que ele vai fazer quando a gente não tiver ali para impedir que ele faça o errado. Né? Não é tipo, beleza, você quer tá aqui dentro de casa, vai pular da escada, eu falo, não pula da escada, cara, você vai se machucar. Mas e quando eu não tiver? Você vai fazer a escolha ruim? Só porque eu não tô? Então, eu conversei muito sobre isso com ele. Falei assim, olha, eu vou saber que você vai estar preparada para assumir novas responsabilidades daqui para frente, quando eu perceber que sem a minha presença você também é capaz de fazer boas escolhas, né? Foi isso uma das ideias que eu troquei com ele recentemente. Eu entrei nessa seara por acaso aqui, mas o que eu queria falar mesmo, para fazer um comentário sobre essa música, é que é muito louco, enquanto ele, em várias faixas, né, a gente percebe essa luta luta em todos os sentidos, né? Porque, por exemplo, é uma luta para não olhar para a ferida, é uma luta para olhar, é uma luta para andar enquanto dói, porque ele quer andar, né? Então, a gente falou lá atrás de coloca o gelo do hematoma no copo do drink, coloca o Jordan no calcanhar de Aquiles. Então, assim, é uma luta, né? A faixa anterior, ele falava também do mar de guerra, e ali ele luta, né? Luta para viver, luta para viver no sentido pleno da palavra, mas também luta para não morrer, que não é a mesma coisa.
Fala, Ilustra. Não, pode concluir. Que não morrer, lutar pra não morrer é uma coisa. No meu entendimento. Lutar pra viver, pra tipo, se sentir vivo, estar vivo, não no sentido, não no on-off, tá ligado? Tipo, tô morto, tô vivo, não nesse sentido, tipo assim, já que estou vivendo, quero me sentir vivo. E é uma luta, né? Então, acho que ele traz, falando do conjunto da obra até aqui, trazer esse espelho, né, que é a terapia. E hoje eu faço terapia e vejo muitos, toda vez que eu percebo que tá acontecendo isso na terapia, eu fico muito à vontade, assim, hoje, porque já comentei aqui outra vez, o meu psicólogo, ele é um homem negro e a gente tem muito mais afinidades nas trocas, né? Então, quando eu falo alguma coisa, quando eu começo a falar alguma coisa assim para ele, parece que mesmo que eu não consiga utilizar todas as palavras para trazer o sentimento à tona, ele entende do que eu tô falando, tá ligado? E aí então esse lugar esse encarar o espelho, que é a terapia, que é o que eu ia falar, ele também é uma luta, né? Ele também é uma luta, não é uma parada tipo, ninguém você versus você, não é pra ser fácil, né? Porque você que sabe o seu ponto forte, seu ponto fraco, né? Onde você nada de braçada, onde tipo, se eu fizer apenas uma pergunta eu te desmonto, né? Tá ligado? Eu sei qual pergunta que eu posso me fazer que vai me desmontar. Sim. E vai ser difícil de remontar, porque tipo assim, cara, eu não queria nem ter olhado pra isso aí. Sim. Entendeu? Então, até aqui, e aí, falando ainda de luta, eu falo assim, eu vejo ele lutando enquanto tudo isso, e ainda também tem o olhar, o algoz externo, que é o julgamento do outro, né, mano? E ainda assim ele também se sente mesmo ele talvez falando da maior dor da vida dele até aqui, ele ainda tem que encontrar fôlego dentro dessa mesma música para falar, para direcionar uma mensagem para o julgamento externo, tá ligado? Que é o que ele faz nas duas estrofes finais lá, que ele fala da ambição não acaba depois das conquistas, que ele quer ser mais, precisa ser melhor, né? E aí ele fala, não disputo com rappers, mas preciso do topo, já que ele é rente ao céu. E aí depois aí ele volta a mencionar, né? Falar como se fosse direcionado ao pai, né? Que ele fala, e eu quero estar perto de você, né? E não posso correr das expectativas, tenho que corresponder. Ninguém responde o meu porquê, como se alcança o inalcançável. E enfim, e acho que e ele fala também, para manter o legado da família dele, ele faria tudo, né? Ninguém avisa que com a coroa se herda as feridas. E ele encerra com aquela frase que o Ilustra trouxe da outra vez, que porra, é uma frase foda, né? Que é: só o filho de um rei ruim não teme o trono. Então assim, é só é foda. Mano, esse álbum é foda. E até era isso que eu ia completar dessa música, que é dessa última parte, que até essa semana eu tava muito pensativo. É porque essa semana eu tô pensando muito no meu pai, gente. Aí por isso que a gente já casa que a gente já tá falando sobre isso aí. E essa semana eu fiz essa arte aqui e postei. Não sei se vocês lembram, que é o cara. E coloquei exatamente essa frase, né, cara? Que só um filho de um rei ruim não teme o trono, cara. Saca? Só um cara que não foi preparado, que vai achar que é de boa isso aí.
é de boa assumir esse lugar que você estava. E agora é comigo, agora eu que tenho que estar nesse lugar, eu tenho que fazer tudo e eu tenho que fazer melhor do que você fez. Sabendo que você sempre me ensinou que a gente tem que fazer 3 vezes melhor. Qualquer coisa. Saca? É muito foda, cara. E eu acho que, por mais que você não tenha passado fisicamente por isso, Wesley, eu acho que a gente tá numa comunidade aqui, nossa, interna, agora falando pessoalmente nós aqui, que a gente sente as coisas do próximo que tá aqui com a gente, sabe? Sim. Uhum. Então, eu tenho certeza que você entende Sim, tudo, saca? sim. Excelente. Mas alguém quer falar alguma coisa sobre essa faixa? O Alisson, você chegou a trazer alguma coisa? Não lembro, desculpa. Fiquei suspenso. Então, eu trouxe ali no início ali uma participação. Massa. Beleza. Bom, como prometido, vamos encerrando por aqui. Essa é a 4ª parte, né, do Rasos. Como é que eu vou dormir agora, Diego? Aí é contigo. Volta pra romance latino. Volta pra romance latino. Brincadeira. Vou reiterar o convite que eu fiz lá no início. Se quiser participar, já sabe. Participa de um evento do Parentalidade Preta, depois entra pro grupo, ouve os programas e depois tá aqui trocando ideia com a gente. Não tem clubinho, não é exclusivo, é só para quem tá alinhado com o tipo de conversa que a gente tem aqui. Vou encerrando por aqui, a gente se fala no próximo resenha e a gente volta com a 2ª parte do disco Rasos do Bacaxi do Blues. Muito obrigado pela sua presença e a gente se ouve mês que vem. Um abraço.